Oi, gente! Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar para vocês sobre o tratamento do linfedema, dando continuidade às nossas aulas anteriores. Eu sou a Érica Fabro, sou fisioterapeuta, especializada em fisioterapia e oncologia. Trabalho com câncer de mama desde 2005 e uma das sequelas, das maiores sequelas e mais temida pelas pacientes é o linfedema. Então atuo bastante com linfedema e hoje eu vim trazer a proposta que é o tratamento padrão ouro. Lembrando da aula anterior, que eu mostrei para vocês sobre a questão da prevenção, a prevenção primária é quando a gente já avalia a paciente, já introduz para a paciente que tem um risco de desenvolver o linfedema porque fez um tratamento oncológico, seja pela cirurgia, pela radioterapia, a gente já orienta para essa paciente os cuidados. E para que no momento em que a paciente perceber alguma alteração no volume do membro, uma sensação de peso, uma sensação de dor ou qualquer risco de processo infeccioso, essa paciente procure tratamento o mais precocemente possível, para que a gente entre então na fase de prevenção secundária, para não deixar o linfedema chegar a uma fase mais avançada, que seria a classificação grau 2 a 3. Mas, se a paciente chegar já com linfedema de uma proporção maior, a gente entra então na fase de prevenção terciária. Por que eu chamo de prevenção? Porque quando a gente fala em reabilitação, significa um pouco a falha dos outros cuidados que a gente não teve. E mesmo que o paciente já tenha um linfedema, eu posso ter uma visão de prevenir uma infecção de repetição, prevenir uma dor naquele membro, uma sensação de que o membro está mais pesado e uma dificuldade de mobilização desse membro. Então, por isso que eu estou relembrando essa parte para que a gente siga para o tratamento em si, que é o considerado padrão ouro. Esse tratamento padrão ouro é a terapia física complexa. Ela consiste de duas fases. Uma fase tem a intenção de reduzir o volume do membro. Lembrando, gente, que esse tratamento ele é bem proposto para os pacientes que a gente considera como linfedema benigno. Não esquecendo que o paciente pode ter também o linfedema por obstrução tumoral, que é o que a gente chama popularmente de linfedema neoplásico maligno, que nem sempre a terapia física complexa vai ser o melhor tratamento. Isso vai depender da condição de dor e de outros desconfortos que o paciente apresentar. Mas, no geral, a gente indica para os pacientes com linfedema a terapia física complexa. Na primeira fase, que vai ter o objetivo de redução, a gente vai fazer cuidados com a pele, para que o paciente não tenha alergia, não apresente nenhuma micose. Se apresentar alguma alteração, já inicie o tratamento precocemente. A drenagem linfática manual, o enfaixamento compressivo e a cinesioterapia. Toda vez que o paciente for fazer os exercícios, que é a cinesioterapia, ele tem que realizar esses exercícios com um membro com uma compressão externa, seja o enfaixamento ou, na segunda fase, que é a fase de manutenção, uma malha compressiva. Então, a partir do momento em que tiver uma redução máxima desse volume, o paciente entra para a fase de manutenção, que é a fase que consiste de cuidados com a pele, que tem que se manter o tempo todo. A drenagem linfática manual ela pode ser substituída por uma automassagem. No lugar de enfaixamento compressivo, a gente vai adaptar então uma malha de compressão externa e orientar ainda os exercícios. Então, em relação à drenagem linfática manual, o objetivo seria principal, né, o que a gente pode considerar como objetivos primários. Eu quero aumentar a produção de linfa, melhorar a linfoangiomotricidade, formar anastomoses linfolinfáticas, aumentar a absorção da linfa nos linfonodos e com isso eu vou melhorar o fluxo linfático. Mas existem também alguns objetivos que são secundários, porque eu vou, através das técnicas de drenagem linfática, estimular o sistema nervoso parasimpático e com isso o paciente vai obter um relaxamento maior, vai diminuir a frequência cardíaca e vai ter uma sensação de bem-estar. Isso vai facilitar a adesão do paciente ao nosso tratamento, ele vai se sentir mais confortável com o nosso tratamento. Então, o aumento da produção da linfa, como eu já mencionei, na nossa técnica que a gente faz um estiramento da pele, a gente consegue estirar esse filamento de ancoragem, abrindo mais uma porta de entrada, vamos dizer assim, né? Abrindo essa passagem de líquido do sistema, do líquido intersticial, que está no espaço intersticial, para o sistema linfático, e a partir daí, quando enche no capilar linfático
aumenta a pressão do capilar linfático e o líquido tende a ir para o coletor linfático mais próximo. O aumento da linfoangiometricidade é porque, uma vez que a gente esteja fazendo técnica de massageando aquela região ou aumentando o fluxo linfático para aquela região, o reflexo, o linfangion, que é uma porção de musculatura lisa, ele entra em contração para ajudar a bombear essa linfa para a porção mais proximal na direção dos ductos. E o desvio do fluxo linfático é através das nossas manobras, nós vamos tentar estimular o desvio dessa linfa para outras regiões. O que quer dizer isso? Se eu faço a cirurgia na mama direita e esvazio a axila direita, retirando os linfonodos axilares à direita, e tem um linfedema nesse membro superior, eu vou estimular os linfonodos mais próximos, então eu vou desviar essa linfa para os linfonodos da axila esquerda ou para a região inguinal à direita. Então, são os mais próximos para conseguir captar essa linfa da região. E aqui, uma imagem do aumento da absorção da linfa pelos linfonodos. A técnica da drenagem linfática, não importa qual escola que a pessoa tiver feito algum curso. O importante é que nós saibamos que a técnica, ela deve respeitar uma condição física do paciente. Então, vamos imaginar, né, vamos ter a noção do que é a anatomia do paciente e como está agora. Então, eu preciso fazer uma evacuação e captação. Então, eu preciso evacuar esse trânsito da linfa, vamos dizer assim, da região em que vai receber a linfa. Então, eu não tenho mais linfonodos aqui, não adianta eu drenar para essa região, então eu vou drenar para mais próximo, então eu vou fazer a técnica de evacuação para depois receber a linfa desse membro superior. Ou, no caso, se for um linfedema de membro inferior, vai ser o mesmo pensamento. Esvaziou a inguinal, retirou os linfonodos da região inguinal direita, eu vou encaminhar para a inguinal esquerda, e vou encaminhar para a axila direita. Então, sempre a gente vai encaminhar para os mais próximos. E aí vocês podem se perguntar, e acabam vendo muito na internet, né, que não pode se fazer drenagem linfática num paciente com câncer, porque isso pode disseminar metástase. Isso é uma mentira, isso é mito. Já tem a nossa aula anterior, vocês podem procurar lá, que tem a aula sobre mitos e verdades. O câncer, ele tem uma capacidade própria de se fazer metástase, isso vai depender de cada tumor. Então, é uma cascata de processos que tem na microbiologia celular para que esse câncer tenha a capacidade de disseminar. Ele tem que se desprender do tumor original até chegar a um outro órgão. Não vai ser a nossa massagem tão suave e lenta que vai estimular essa capacidade do tumor. Isso já é inerente do próprio tumor, tá? Então, partindo agora para a questão da terapia compressiva. A terapia compressiva, ela pode ser realizada tanto por enfaixamento compressivo, quanto por utilização de outros materiais que façam uma compressão externa, seja vestimentas ou seja as malhas compressivas. Dentro da terapia ouro de tratamento do linfedema, que é a fase de redução ou a fase de controle do linfedema, como eu já mencionei, na primeira fase vamos usar a terapia compressiva com as bandagens de baixa elasticidade. E eu vou explicar por quê. O objetivo seria essa bandagem aqui, que a gente percebe que não dá para a gente estender demais. Porque o objetivo do enfaixamento compressivo vai ser reequilibrar a troca desse líquido, né, do sistema linfático e sanguíneo. Eu quero aumentar a pressão intersticial, eu quero melhorar a efetividade do trabalho muscular, então eu vou melhorar essa efetividade através de uma bandagem de baixa elasticidade. E quero prevenir o reacúmulo do líquido intersticial. Então, explicando melhor como é que a gente vai utilizar, por que a gente tem que utilizar uma bandagem de baixa elasticidade. Uma vez que a gente tem um edema naquela região, ou o linfedema, que é o caso, a gente tem um estiramento da pele. Nossa pele é elástica. Ela se estirando, ela aumenta o volume e deixa o espaço para acumular mais líquido. Toda vez que o músculo entra em contração, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma contração e a pele, como ela é elástica, ela cede. Então, ela continua mantendo aquele espaço. Quando a gente faz o tratamento com o enfaixamento compressivo, é claro que eu não vou colocar a bandagem direto na pele, tem todo um processo do enfaixamento. Então, quando eu faço com enfaixamento compressivo, eu faço
uma barreira, eu quero fazer um papel de segunda pele. E se eu utilizo um material com uma alta elasticidade, como são essas bandagens que a gente utiliza pós-cirurgia de varizes, ele é elástico, então ele vai ceder. Eu faço a contração muscular, cede, então não tem a possibilidade de eu ter uma boa compressão durante o trabalho. Então a base da terapia física complexa para o linfedema é com boa compressão quando o paciente está em repouso, significa que a compressão do material em contato com a pele, porque a gente tem muito vaso linfático superficial, já na região da derme, e uma excelente compressão quando o paciente está em movimento, que é o trabalho, realizando a cinesioterapia, os nossos exercícios, porque além de atingir os vasos linfáticos superficiais, vai conseguir com a contração muscular atingir os vasos linfáticos mais profundos. Por isso que essa bandagem é ideal para o linfedema. Essa outra bandagem seria para uma cirurgia de varizes, por exemplo, porque eu quero atingir as veias mais profundas, então eu acabo fazendo uma contração muito maior. Se o paciente com linfedema ele permanece com aquela bandagem de alta elasticidade, na hora do repouso ele vai sentir que está comprimindo demais e vai sentir dor, então não é adequado para os nossos pacientes. Para realizar um enfaixamento compressivo, a gente respeita a lei de Laplace, a qual diz que quanto menor o raio de curvatura, maior vai ser a pressão naquela região. Então, fisiologicamente, nós já temos um raio de curvatura menor no punho e um raio de curvatura maior aqui na raiz do braço. A mesma coisa no membro inferior. Tornozelo, menor raio de curvatura, maior raio de curvatura na raiz da coxa. Então, fisiologicamente, o nosso organismo já trabalha respeitando essa lei, então consegue fazer essa drenagem diariamente. Numa condição de linfedema, esse volume altera, então a gente tem que pensar em tornar esse membro mais cilíndrico possível para que o enfaixamento compressivo seja mais eficaz. Então é por isso que eu não utilizo diretamente a bandagem, como eu mencionei para vocês anteriormente, eu não utilizo a bandagem diretamente sobre a pele. Eu preciso fazer, antes de colocação da bandagem, eu preciso colocar uma malha para proteção da pele, coloco uma espuma e depois eu utilizo a bandagem, porque é com a espuma que eu vou tornar esse membro mais cilíndrico possível. E aí, a gente vai trabalhar com as duas pressões. A pressão de repouso, que é aquela quando a gente está em repouso, então é o contato desse material direto na pele, é constante, então esse paciente vai dormir com esse enfaixamento. E a pressão de trabalho, que é quando o paciente realiza a contração muscular, que, como eu mencionei anteriormente, além de fazer a compressão sobre os vasos linfáticos superficiais, na hora da contração muscular, atinge também a compressão dos vasos linfáticos mais profundos, tendo um trabalho mais adequado. E o tipo de pressão vai depender não só da elasticidade da bandagem, vai depender também da tensão que eu faço com essa bandagem, da número de voltas que eu realizo com essa bandagem e da condição do material. Então, é claro que se o material for ficando mais velho, é o momento da gente trocar esse material, porque ele já não vai conseguir dar a compressão adequada. Então, quando eu vou utilizar cada tipo de pressão? Normalmente, para quando um paciente tem um edema venoso, a gente utiliza uma pressão que ela é muito boa, ela é alta durante o repouso, que é por isso que a gente utiliza as bandagens de alta elasticidade. Já o paciente que tem um linfedema, a gente precisa realizar uma pressão muito melhor ao trabalho. Então, ela vai ser boa ao repouso, mas ela vai ser excelente ao trabalho. Por isso que a gente utiliza de baixa elasticidade. Então, como princípio da terapia física complexa, eu devo utilizar diariamente, eu posso trocar diariamente, mas isso vai depender da condição financeira do paciente também. Então, o ideal é que pelo menos 2 vezes por semana realize a troca desse material. Essa pessoa vai passar o dia inteiro com esse material, vai tomar banho com o material, vai dormir com o material. Então, precisa cuidar no momento do banho, da higiene, para que não molhe esse material e ele vai precisar retirar somente quando estiver em contato com nós, fisioterapeutas, novamente. Então, o ideal é que faça o enfaixamento e retire só no próximo momento em que a gente for fazer a drenagem linfática, o enfaixamento, os exercícios novamente. A pressão ela deve ser sempre de distal para proximal e a pressão ideal sempre vai depender
do tipo e da gravidade desse linfedema. Então, quanto mais fibrótico tiver o linfedema, mais pressão eu vou precisar realizar, e da sensibilidade do paciente. Então, vamos pensar que pacientes mais idosas que têm uma fragilidade capilar nem sempre vão suportar aquele enfaixamento com mais voltas da bandagem, porque elas não vão suportar muita pressão. Então, a gente precisa fazer um pouco mais leve para que o paciente suporte essa pressão. Depois que a gente conseguiu a redução máxima do volume do membro, e a gente vai partir então para a fase de manutenção desse linfedema, a gente vai substituir o enfaixamento compressivo com as bandagens de baixa elasticidade para adaptação de uma malha compressiva. Então, a compressão elástica da malha vai acabar gerando maior pressão de repouso e menor pressão de trabalho. Então, é por isso que essas malhas elas precisam ser retiradas para dormir. A gente orienta que o paciente não durme com uma malha. Uma outra vantagem nessa fase é que o paciente pode retirar essa malha para fazer a sua higiene. Então, muitos pacientes acham mais fácil. Só que alguns pacientes têm dificuldade, como é uma malha elástica, elas têm dificuldade para puxar a malha até o final, até a raiz do braço, para conseguir uma boa adaptação. Então, muitas vezes vai precisar de um cuidador, de um acompanhante para fazer essa adaptação completa. Mas o ideal é que a gente nunca indique a malha compressiva como um tratamento inicial de um linfedema grau 2 ou 3, porque são linfedemas que já têm fibrose no membro, porque a malha elástica ela não vai conseguir tratar a fibrose. Nós precisamos de uma compressão maior para tratamento da fibrose. E para completar essa terapia física complexa, a gente orienta exercícios, sempre com uma compressão no membro, seja para o linfedema de membro superior, então uma abraçadeira, para membro inferior, uma meia compressiva. Isso porque no momento em que a gente está com uma contração, com o membro sem linfedema nenhum, quando a gente realiza a contração, a pele consegue fazer o papel de contenção. Mas quando já tem o linfedema, a pele já se estendeu, como eu mencionei. Então a gente precisa da compressão externa para que na hora que faça a contração, tenha uma barreira, diminua esse espaço intersticial, e aí como o líquido do nosso corpo, ele se transfere, sempre se movimenta, né, de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão, eu estou com a barreira aqui, faço a contração muscular, aumentei a pressão nessa região, então esse líquido intersticial vai penetrar para o sistema linfático e aí acabar voltando para a nossa circulação sanguínea. Então é isso que eu queria trazer para vocês nesse momento, era para vocês entenderem um pouco mais sobre como é a terapia física complexa, que é o tratamento padrão ouro para o linfedema. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, podem mandar um e-mail. E se tiver dúvida ainda e não assistiram às aulas anteriores, vai lá, procura as aulas anteriores para vocês entenderem a anatomia e fisiologia do sistema linfático. Obrigada!